O sol da tarde de quinta-feira entrava pelas amplas janelas do Esplendor, um dos restaurantes mais refinados dos jardins em São Paulo. As mesas com toalhas de linho branco reluziam sob a luz natural. Os talheres de prata estavam perfeitamente alinhados, e o aroma de especiarias importadas flutuava no ar condicionado. Tudo parecia perfeito, mas nos bastidores o clima era de puro terror. Mariana segurava um guardanapo contra o rosto, tentando conter as lágrimas que teimavam em escorrer. Seus ombros tremiam enquanto ela se escondia no pequeno corredor que ligava a cozinha à área de serviço. A garçonete havia trabalhado no Esplendor por quase 5 anos, conhecia cada cliente habitual, sabia decorado o cardápio inteiro, incluindo a lista de vinhos que mudava a cada estação. Mas nada disso importava quando ela chegava. Roberto, o gerente, aproximou-se com cautela, sua expressão misturando compaixão e impotência. Ele era um homem de meia-idade, cabelos grisalhos penteados com gel, terno impecável que dedicara 20 anos de sua vida ao mercado gastronômico. Já havia trabalhado em hotéis 5 estrelas, gerenciado eventos para celebridades, mas nunca sentira tanto medo quanto nos últimos 3 anos, desde que o Esplendor mudara de dono. Mariana, você precisa se acalmar. Os clientes do almoço ainda estão aqui, disse Roberto em voz baixa, colocando a mão no ombro da funcionária. Eu não consigo, seu Roberto. Eu simplesmente não consigo mais. Ontem à noite ela me humilhou na frente de todos por causa do pão. Do pão! A temperatura estava exatamente como sempre servimos, mas ela disse que estava gelado, que eu era incompetente, que não servia nem para trabalhar numa lanchonete de rodoviária. E todos olhavam. Os outros clientes, a equipe inteira, todos viram. Roberto suspirou pesadamente. Ele sabia exatamente do que Mariana estava falando. Na noite anterior, presenciara a cena toda. Valentina Monteiro, esposa do magnata da construção civil Álvaro Monteiro, proprietário majoritário do restaurante, havia transformado um erro insignificante em um espetáculo de crueldade. A mulher tinha o dom de encontrar falhas onde não existiam, de transformar qualquer momento em uma oportunidade para demonstrar poder através da humilhação refinada. Eu sei, Mariana, eu sei. Mas você conhece a situação. Um telefonema dela para o marido e este lugar fecha as portas amanhã mesmo. Todos nós perdemos nossos empregos. Você tem 2 filhos para criar. E é exatamente por isso que eu não aguento mais. Meus filhos merecem uma mãe que chegue em casa inteira, não essa pessoa quebrada que eu me tornei. Toda vez que vejo aquele Mercedes preto estacionando lá fora, meu estômago revira. Eu tenho pesadelos com ela, seu Roberto. Pesadelos. A voz de Mariana subiu de tom, e Roberto olhou nervosamente ao redor, temendo que alguém pudesse ouvir. A última coisa que precisavam era de mais drama antes do jantar. O restaurante ainda tinha clientes terminando o almoço, e a equipe da noite começaria a chegar em breve. Precisamos ser práticos, Mariana. Só mais alguns meses e minha filha termina a faculdade. Depois disso, posso pensar em procurar outro lugar. Mas agora precisamos aguentar. Aguentar, repetiu Mariana com amargura. Sempre aguentar. Até quando, seu Roberto? Até ela decidir que não gosta da cor dos meus olhos e me demitir por isso. Antes que Roberto pudesse responder, a porta dos fundos se abriu e Cláudio, o chefe de cozinha, apareceu com expressão preocupada. Roberto, tem uma moça na recepção pedindo para falar com você. Diz que tem entrevista marcada. O gerente franziu a testa. Que entrevista? Não marquei entrevista para hoje. Ela insiste que foi você quem ligou ontem confirmando para as 3 da tarde. Roberto verificou o relógio. 3h15. Então se lembrou. Na confusão da noite anterior, depois do incidente com Mariana e Valentina, ele havia atendido uma ligação e, distraído pelo caos, confirmara um horário sem nem verificar sua agenda. Era para ter sido na próxima semana. Droga, murmurou. Diga a ela que houve um erro, que precisa reagendar. Já tentei. Ela parece desesperada. Disse que pegou 3 ônibus para chegar até aqui. Roberto fechou os olhos, sentindo o peso de mais uma responsabilidade. Manda ela entrar no meu escritório. Vou resolver isso rápido. Enquanto Roberto se dirigia ao pequeno escritório no fundo do restaurante,
Mariana tentava recompor-se, molhando o rosto na pia e respirando fundo. Ela sabia que precisava voltar ao salão, fingir que estava tudo bem, servir os últimos clientes do almoço com um sorriso que não sentia. Era sempre assim. Engolir a dor, esconder a humilhação, continuar. No escritório, Roberto encontrou uma jovem mulher esperando. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo calça jeans, uma blusa branca e tênis. Sua bolsa era velha, remendada em um canto, e seus olhos tinham aquela mistura de esperança e ansiedade que Roberto reconhecia bem. Era o olhar de quem precisava desesperadamente de uma oportunidade. Boa tarde, meu nome é Juliana Santos. O senhor ligou ontem confirmando minha entrevista para hoje às 3 horas. A voz dela era suave, mas determinada, e havia uma dignidade natural na forma como se apresentava, apesar das roupas simples. Juliana, sinto muito, mas houve um erro. A entrevista estava marcada para a próxima semana. Hoje não é um bom dia. Estamos passando por uma situação delicada aqui. O rosto de Juliana empalideceu ligeiramente, mas ela não se moveu. Por favor, senhor. Eu realmente preciso deste emprego. Tenho uma filha pequena. Estou desempregada há 4 meses. Vendi até meu celular para pagar o aluguel do mês passado. Se o senhor puder apenas me dar uma chance, prometo que não vai se arrepender. Eu aprendo rápido, trabalho duro. Posso fazer qualquer horário. Havia algo na sinceridade daquela jovem que tocou Roberto. Talvez fosse o cansaço de tantos anos lidando com a prepotência. Talvez fosse o contraste entre a humildade genuína de Juliana e a arrogância tóxica que dominava o ambiente do restaurante sempre que Valentina aparecia. Ou talvez fosse apenas o desespero reconhecendo o desespero. Você tem experiência em restaurantes? Perguntou Roberto, sabendo que provavelmente estava cometendo um erro, mas incapaz de simplesmente dispensar aquela moça. Trabalhei durante 2 anos em um bistrô na Zona Leste. Fui dispensada quando o lugar fechou, mas posso trazer referências. Sei servir, conheço os tipos de vinho básicos, sei montar mesa. Roberto pensou por um momento. Mariana estava claramente à beira de um colapso nervoso. A equipe estava reduzida e o movimento da noite seria intenso. Contratar alguém no impulso era arriscado, especialmente alguém sem experiência em estabelecimentos do nível do Esplendor. Mas havia algo em Juliana que sugeria força interior. Está bem, vou te dar uma chance, mas preciso ser honesto com você. Este não é um ambiente fácil. Temos uma cliente em particular que é extremamente exigente e, francamente, cruel. Se você aceitar este trabalho, vai precisar de uma pele muito grossa. Nunca, em hipótese alguma, reaja a provocações. Apenas sorria, peça desculpas, mesmo que não tenha culpa de nada, e continue. Consegue fazer isso? Juliana assentiu com determinação, embora não compreendesse completamente o que aquilo significava. Consigo. Preciso deste emprego, senhor. Minha filha tem 4 anos. Ela conta comigo. Certo. Você começa agora. Vou pedir para Mariana te mostrar como funcionam as coisas. Pagamos por hora, mais as gorjetas. Se der certo esta noite, conversamos sobre efetivação amanhã. Juliana sentiu lágrimas de gratidão começarem a se formar, mas piscou rapidamente para contê-las. Muito obrigada. O senhor não vai se arrepender. Enquanto Roberto levava Juliana até a área de serviço, ele não podia deixar de se perguntar se acabara de salvar aquela jovem ou de condená-la a experimentar o mesmo inferno que consumia Mariana e toda a equipe. O destino, no entanto, responderia a essa pergunta muito em breve e de uma forma que ninguém poderia prever. Lá fora, na Rua Augusta, um Mercedes preto estava estacionando em frente ao Esplendor. Valentina Monteiro havia decidido tomar seu café da tarde favorito ali, e o terror que seu nome inspirava estava prestes a encontrar algo que ela nunca esperara: resistência. Mariana estava terminando de mostrar a Juliana onde ficavam guardados os diferentes tipos de taças quando o som inconfundível de saltos altos ecoou no corredor da entrada. Todos na equipe imediatamente reconheceram aquele ritmo particular, aquela cadência que parecia anunciar a chegada de uma tempestade. O movimento no restaurante parou por uma fração de segundo.
Ela chegou. Sussurrou Cláudio da porta. Da cozinha. Suas palavras carregadas de aviso. Mariana sentiu seu estômago se contrair. Ela ainda estava emocionalmente abalada pelo episódio da noite anterior, e a simples ideia de ter que enfrentar Valentina novamente fazia suas mãos tremerem. Roberto emergiu de seu escritório, o rosto tenso, já ajustando a gravata num gesto nervoso que havia se tornado automático. Mariana, você consegue? Perguntou ele em voz baixa. A garçonete olhou para o gerente, depois para a entrada do salão onde Valentina certamente já estava escolhendo uma mesa, provavelmente a melhor, aquela perto da janela com vista para a avenida. Ela tentou dar um passo à frente, mas suas pernas não obedeceram. O trauma da noite anterior estava muito fresco, muito presente. Eu não consigo, seu Roberto. Desculpe, eu tentei, mas não consigo. Se eu for até lá e ela começar de novo, eu vou desmoronar na frente de todos. Roberto praguejou baixinho. Não podia culpar Mariana, afinal, ele próprio sentia o peso da presença de Valentina como um fardo físico. Olhou ao redor. A equipe da tarde era pequena e os outros garçons já estavam ocupados com as mesas restantes do almoço. Foi quando seus olhos pousaram em Juliana, que observava a movimentação com uma mistura de curiosidade e preocupação. A jovem ainda não compreendia completamente o que estava acontecendo, mas captava a atmosfera de medo que dominara o ambiente. Juliana, Roberto chamou, sua voz revelando uma decisão que sabia ser arriscada. Você vai atender a mesa 6, é aquela perto da janela. Juliana prontamente pegou um pequeno bloco de anotações que Mariana lhe dera minutos antes. Mas, seu Roberto, começou Mariana, alarmada. Ela não sabe de nada. Vai ser um massacre. Roberto colocou a mão no ombro de Juliana, seu olhar sério. Escute bem o que vou te dizer. A cliente da mesa 6 é a esposa do dono. Ela é difícil. Muito difícil. Não importa o que ela diga. Não importa como ela te trate. Você não reage. Apenas sorri, concorda e traz o que ela pedir. Está claro? Juliana assentiu, embora uma pontada de nervosismo começasse a se formar em seu estômago. Algo no tom de Roberto, na expressão de pânico mal disfarçado de Mariana, dizia que esta não seria uma cliente comum. Mas ela precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. Está claro, respondeu com uma firmeza que não sentia completamente. Juliana ajeitou o avental que Mariana lhe emprestara. Respirou, fundo, e caminhou em direção ao salão. Ao atravessar as portas, viu a mulher imediatamente. Era impossível não vê-la. Valentina Monteiro comandava a atenção como uma rainha em seu trono. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelos loiros perfeitamente escovados caindo sobre os ombros, vestindo um conjunto de alfaiataria creme que provavelmente custava mais que 6 meses de aluguel de Juliana. Suas joias eram discretas, mas claramente caras, e ela segurava uma bolsa de grife que Juliana reconhecia de revistas. Mas o que mais impressionava não era a aparência, era a aura. Valentina exalava poder e arrogância, e seus olhos azuis vasculhavam o ambiente como se estivesse catalogando falhas, procurando por algo para criticar. Juliana aproximou-se da mesa mantendo a postura ereta e o sorriso profissional que aprendera em seu trabalho anterior. Boa tarde. Meu nome é Juliana e vou atendê-la hoje. Posso oferecer algo para começar? Valentina não olhou para ela imediatamente. Continuou examinando o cardápio, deixando Juliana ali de pé, esperando, num jogo de poder silencioso mas evidente. 30 segundos se passaram. Depois, 45. Juliana permaneceu no lugar, paciente, sem demonstrar desconforto. Finalmente, Valentina levantou os olhos e seu olhar era frio, calculista. Você é nova. Aqui, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Sim, senhora, é meu primeiro dia. E já te colocaram para me atender? Valentina inclinou a cabeça, um sorriso que não chegava aos olhos se formando. Ou você é muito competente, ou o resto da equipe é muito covarde. Juliana manteve o sorriso, escolhendo não responder diretamente à provocação.
Estou aqui para garantir que a senhora tenha a melhor experiência possível. O que posso trazer para a senhora? Valentina tamborila os dedos sobre a mesa, estudando a jovem garçonete com interesse renovado. Normalmente, neste ponto, qualquer funcionário já estaria, visivelmente nervoso, gaguejando, suando. Mas aquela moça mantinha uma calma serena, quase desinteressada nas tentativas de intimidação. Traga-me água. Temperatura ambiente. Não gelada, não morna. Temperatura ambiente. Consegue entender isso ou preciso desenhar? A intenção era clara. Estabelecer desde o início que Valentina estava no controle, que cada pedido seria um teste, uma oportunidade para apontar falhas. Perfeitamente, senhora. Água em temperatura ambiente. Mais alguma coisa por enquanto? Um expresso. E não quero aquela porcaria aguada que costumam servir. Quero um expresso de verdade, encorpado, com crema perfeita. Juliana anotou tudo sem pestanejar. Entendido. Volto em instantes. Ao se virar, Juliana podia sentir os olhos de Valentina cravados em suas costas, avaliando, julgando. Na cozinha, ela transmitiu o pedido a Cláudio, que preparou o expresso com cuidado redobrado, suas mãos tremendo ligeiramente. Juliana pegou a água mineral, deixou-a em temperatura ambiente como solicitado e retornou ao salão. Valentina experimentou a água primeiro, fazendo uma careta. Está muito fria. Juliana manteve a expressão neutra, embora soubesse que a água estava exatamente na temperatura ambiente. Peço desculpas. Trago outra imediatamente. E o expresso? Onde está? Está vindo, senhora. O chefe está preparando com todo o cuidado para garantir a qualidade. Valentina bufou, claramente irritada por não conseguir desestabilizar a garçonete. Cuidado. Como se eles soubessem o que é cuidado aqui. Juliana retornou com outra garrafa de água, desta vez ligeiramente menos fria, e o expresso que Cláudio preparara com primor. Valentina experimentou o café, e por um breve momento Juliana pensou que talvez, apenas talvez, a cliente estivesse satisfeita. Mas não. A crema está muito fina. Qualquer italiano se ofenderia com isso. Peço desculpas. Gostaria que preparássemos outro? Valentina a encarou, tentando ler alguma emoção no rosto daquela jovem. Normalmente, a essa altura, já teria visto medo, frustração, talvez até lágrimas. Mas Juliana mantinha uma máscara profissional impecável, tratando cada crítica como uma simples observação de uma cliente exigente, não como um ataque pessoal. Não. Já estragaram um. Não vou dar a chance de estragarem outro. Vou pedir o chá. Earl Grey. E não me traga aquele saquinho barato. Quero folhas soltas. Claro, senhora. O jogo continuou por mais 20 minutos. Cada pedido era acompanhado de uma crítica, cada serviço era considerado inadequado. Mas Juliana não quebrava. Ela respondia com educação, trazia substitutos quando solicitado e nunca, nem por um segundo, demonstrava a subserviência temerosa que Valentina estava acostumada a provocar. Na cozinha, Mariana e Roberto observavam pela pequena janela de serviço, espantados. Ela não está tremendo, murmurou Mariana, incrédula. Como ela não está tremendo? Roberto também estava surpreso, mas uma parte dele sentia um estranho orgulho. Havia algo naquela jovem, uma força interior que resistia à tempestade de humilhações que Valentina despejava. De volta ao salão, Valentina decidiu mudar de tática. Se a intimidação direta não funcionava, talvez uma abordagem mais pessoal fosse eficaz. Então, Juliana, onde você trabalhava antes de vir para cá? Juliana hesitou apenas por uma fração de segundo, reconhecendo a armadilha, mas decidiu responder honestamente. Em um bistrô na Zona Leste, senhora. Zona Leste. Valentina sorriu com desdém. E me diga, você tem filhos? Casa? Marido? A pergunta era invasiva, completamente inadequada, mas formulada de forma que parecia apenas conversa casual. Tenho uma filha, senhora. Ah, solteira então. E o pai? Não está presente. Que surpresa! Valentina tomou um gole do chá. Deve ser difícil criar uma criança sozinha, especialmente quando se trabalha em lugares assim, com salários miseráveis.
Aposto que às vezes você se pergunta se conseguirá dar um futuro melhor para ela. A intenção era clara: explorar uma vulnerabilidade, encontrar o ponto fraco. Mas Juliana não mordeu a isca. Minha filha tem tudo o que precisa, senhora: amor, atenção e dignidade. O resto a gente constrói com trabalho. A resposta pegou Valentina desprevenida. Havia uma firmeza naquelas palavras, uma recusa em aceitar a narrativa de fracasso que Valentina tentava impor. Pela primeira vez em muito tempo, Valentina Monteiro se viu diante de alguém que simplesmente não se curvava ao seu poder. E isso, mais do que qualquer outra coisa, acendeu uma raiva profunda dentro dela. O confronto estava apenas começando, e nem Juliana nem Valentina sabiam até onde aquilo iria. O restaurante começava a encher para o jantar quando Valentina decidiu que era hora de escalar o conflito. Ela já havia testado Juliana com críticas sobre o serviço, com perguntas invasivas, com comentários desdenhosos, mas nada disso havia sequer arranhado a compostura da jovem garçonete. Isso era inaceitável. Valentina Monteiro não estava acostumada a não conseguir o que queria, especialmente quando o que queria era ver medo nos olhos de quem a servia. Juliana, chame o gerente aqui, ordenou Valentina, sua voz cortante. Juliana assentiu e foi buscar Roberto, que apareceu segundos depois, o rosto tenso de apreensão. Boa tarde, dona Valentina. Como posso ajudá-la? Valentina não respondeu imediatamente. Ela olhou para Juliana, depois para Roberto, deixando o silêncio se alongar desconfortavelmente. Esta funcionária nova, ela começou, cada palavra calculada. Onde você a encontrou? Roberto sentiu o suor começar a se formar em sua testa. Ela veio para uma entrevista hoje, dona Valentina. Mostrou-se muito competente e dedicada. É mesmo? Valentina inclinou a cabeça. Porque eu achei o serviço dela bastante medíocre. A água que ela me trouxe estava na temperatura errada, o expresso estava fraco e ela claramente não tem o refinamento necessário para trabalhar em um estabelecimento deste nível. Peço sinceras desculpas, dona Valentina. Vou pessoalmente garantir que tudo seja perfeito daqui para frente. Valentina sorriu, mas era um sorriso gelado, sem qualquer calor. Sabe, Roberto, eu estava pensando. É interessante como você contrata pessoas sem fazer uma verificação adequada de antecedentes. Você investigou o histórico desta moça? Sabe alguma coisa sobre ela? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Se não, dona Valentina. A senhora me desculpe, mas isso é uma conversa que deveria ser privada. Valentina levantou a mão interrompendo-o. Deixa eu te contar algo interessante. Sabe o que eu faço quando vejo alguém novo trabalhando aqui? Eu investigo. Tenho recursos para isso. E descobri algo fascinante sobre a nossa querida Juliana. Juliana sentiu seu coração acelerar. Ela havia sido honesta em sua entrevista, mas havia partes de sua vida que não mencionara, não porque estivesse escondendo algo grave, mas porque eram dolorosas e pessoais. Dona Valentina? Roberto tentou intervir. Com todo respeito, não acho apropriado. Cale a boca, Roberto. Valentina nem olhou para ele. Juliana, querida, por que você não conta para o seu chefe por que realmente saiu do seu último emprego? O salão estava silencioso agora. Outros clientes olhavam discretamente na direção da mesa, sentindo a tensão no ar. Mariana e Cláudio observavam dos bastidores, horrorizados. Juliana respirou fundo. Ela podia sentir todas as esperanças daquele emprego, tudo o que representava para ela e para sua filha, pendendo por um fio. Eu saí porque o restaurante fechou, senhora. Como já mencionei, mentirosa. A voz de Valentina era venenosa. Você foi demitida, por agressão. Bateu em alguém. O choque reverberou pelo ambiente. Roberto olhou para Juliana, confuso e alarmado. É verdade? Perguntou ele. Juliana fechou os olhos por um momento. Aquilo. Sempre aquilo. O pior dia de sua vida, transformado em uma marca permanente, perseguindo-a onde quer que fosse. É mais complicado do que isso, senhor? Não, não é, interveio Valentina, satisfeita por finalmente ter encontrado a rachadura na armadura.
Você agrediu fisicamente seu gerente. Foi testemunhado por várias pessoas. Por isso foi demitida e não conseguiu outro emprego desde então. E agora está aqui, servindo em um restaurante fino, fingindo ser uma pessoa confiável. Roberto estava pálido. Juliana podia ver sua única chance escorrendo pelos dedos, mas Valentina não tinha terminado. Ela se levantou, ficando de pé para ganhar ainda mais presença. Sabe o que mais eu descobri, Juliana? Descobri onde você mora, aquele prédio velho na periferia. Descobri onde sua filha estuda, aquela escolinha pública precária. E sabe de uma coisa? Eu tenho conexões, tenho influência. Posso fazer com que você nunca mais consiga emprego nesta cidade. Posso garantir que ninguém te contrate. E posso, se eu quiser, tornar a vida da sua filha muito mais difícil do que já é. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era uma ameaça clara, direta, cruel. Valentina não estava mais apenas tentando humilhar uma funcionária. Estava ameaçando uma criança, usando uma criança inocente como alavanca para forçar submissão total. Juliana sentiu algo dentro dela se romper. Durante todo aquele encontro, ela havia mantido a compostura, tratara cada insulto como parte do trabalho, cada provocação como apenas uma cliente difícil sendo exigente. Mas isso cruzava uma linha que ela não podia aceitar. Ela deu um passo à frente, seus olhos encontrando os de Valentina com uma intensidade que fez a mulher rica recuar involuntariamente. A senhora, Juliana começou, sua voz baixa mas firme como aço. Pode falar o que quiser sobre mim. Pode me humilhar. Pode dizer que sou incompetente. Pode até me demitir se tiver esse poder. Mas não ouse mencionar minha filha. Ela tem 4 anos. É inocente. E se a senhora acha que ameaçar uma criança te faz poderosa, está enganada. Só te faz cruel. Valentina ficou momentaneamente sem palavras. Nunca, em anos de intimidar funcionários, alguém havia respondido assim. Sempre haviam se curvado, pedido desculpas, implorado por perdão. Como você ousa? Valentina finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo de raiva. Como você ousa me falar assim? Eu falo assim porque estou falando a verdade. Juliana não desviou o olhar. A senhora vem aqui e trata as pessoas como se fossem nada, como se não tivessem sentimentos, como se não tivessem famílias dependendo delas. E por quê? Porque pode, porque tem dinheiro, porque ninguém nunca teve a coragem de dizer que isso está errado. Roberto estava paralisado, dividido entre o instinto de proteger sua funcionária e o terror do que viria a seguir. Mariana tinha as mãos sobre a boca, incapaz de acreditar no que estava testemunhando. Valentina estava agora visivelmente tremendo de fúria. Roberto, ela virou-se para o gerente. Demita esta mulher agora. Imediatamente. E se não o fizer, vou ligar para meu marido e este lugar fecha antes do amanhecer. Era o momento da verdade. Roberto olhou para Juliana, que mantinha sua dignidade apesar de saber que provavelmente acabara de perder o emprego que tanto precisava. Olhou para Mariana, que por anos sofrera calada. Olhou para o resto da equipe, todos eles vivendo sob o jugo do medo. E então, Roberto fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele caminhou até ficar entre Juliana e Valentina. Não, disse ele simplesmente. Valentina piscou, confusa. Como assim não? Não vou demitir a Juliana. Na verdade, dona Valentina, preciso pedir que a senhora se retire. O choque no rosto de Valentina foi absoluto. Você está me pedindo para sair? Do restaurante que pertence ao meu marido. Estou. Porque o que a senhora fez hoje não foi simplesmente ser uma cliente exigente. A senhora ameaçou uma criança. Isso não é aceitável. Não aqui, não em lugar nenhum. Como se um feitiço tivesse sido quebrado, outros membros da equipe começaram a se aproximar, formando uma linha ao lado de Roberto e Juliana. Mariana foi a primeira, seguida por Cláudio, depois pelos outros garçons. Uma frente unida de dignidade contra anos de opressão. Valentina olhou ao redor, vendo pela primeira vez em sua vida que seu poder havia encontrado um limite. Os outros clientes do restaurante observavam, e alguns começaram a bater palmas discretamente, apoiando a equipe. Vocês vão se arrepender,
Valentina cuspiu as palavras. Todos vocês. Meu marido vai saber disso em minutos. Este lugar não vai existir amanhã. E vocês, ela apontou para Juliana. Você especialmente vai descobrir o que acontece quando se cruza meu caminho. Com isso, Valentina agarrou sua bolsa e saiu do restaurante, seus saltos ecoando no mármore, a porta batendo atrás dela. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos genuínos dos outros clientes. Roberto virou-se para sua equipe, o peso do que acabara de fazer começando a se instalar. Bem, ele disse com um sorriso cansado. Acho que todos nós vamos estar desempregados amanhã. Mas enquanto ele dizia isso, havia algo diferente no ar. Algo que havia estado ausente por muito tempo. Era a sensação de dignidade recuperada, de ter feito a coisa certa, independentemente do custo. Juliana sentiu lágrimas queimarem seus olhos, não de desespero, mas de uma gratidão profunda por ter encontrado pessoas dispostas a arriscar tudo para protegê-la. O que nenhum deles sabia era que a história estava longe de terminar e que a reviravolta que estava por vir mudaria tudo de maneiras que ninguém poderia imaginar. As horas que se seguiram à saída tempestuosa de Valentina foram estranhas. O restaurante continuou operando, os clientes que haviam testemunhado o confronto deixaram gorjetas generosas e palavras de encorajamento, mas pairava sobre todos uma nuvem de incerteza. Roberto tentava manter a normalidade, mas todos sabiam que era apenas questão de tempo até que o telefone tocasse, até que Álvaro Monteiro soubesse do que havia acontecido. Juliana estava guardando as taças quando Mariana se aproximou. Você foi muito corajosa hoje, disse a garçonete veterana. Eu deveria ter feito isso há anos. Juliana balançou a cabeça. Você tem filhos para alimentar, Mariana. Eu entendo. Ninguém deveria ter que escolher entre dignidade e sobrevivência. Mas você escolheu dignidade. E agora todos nós vamos pagar o preço por isso. A culpa apertou o peito de Juliana. Desculpe. Eu não queria prejudicar ninguém. Eu não consegui deixar ela ameaçar minha filha. Ninguém está te culpando, Juliana. Mariana colocou a mão no ombro da jovem. Pela primeira vez em 3 anos, eu me sinto humana de novo. Mesmo que eu perca este emprego, valeu a pena. O telefone do escritório de Roberto tocou às 9 da noite. Todos pararam o que estavam fazendo. Era isso. O gerente atendeu sua voz tensa. Esplendor, boa noite. Roberto falando. Houve uma pausa longa enquanto ele ouvia. Sua expressão era impossível de ler. Finalmente ele disse. Sim, senhor. Entendo. Vou aguardar. Roberto desligou e saiu do escritório. Todas as caras se viraram para ele. Era o Dr. Álvaro. Ele está vindo para cá. Chega em 20 minutos. O medo voltou a se instalar. Álvaro Monteiro era conhecido como um homem de negócios implacável. Havia construído um império da construção civil com mão de ferro, não tolerava fracassos e era famoso por ser ainda mais intimidador que a esposa. Talvez devêssemos começar a limpar nossas coisas, sugeriu Cláudio, resignado. Não, disse Roberto com firmeza. Continuamos trabalhando. Se vamos ser demitidos, pelo menos vamos sair com dignidade. Juliana sentiu seu coração disparar. Ela havia arruinado a vida de todas aquelas pessoas. Pessoas boas, trabalhadoras, que apenas tentavam sobreviver. E tudo porque ela não conseguira manter a boca fechada. Senhor Roberto, ela começou. Deixe eu falar com ele. Vou explicar que foi tudo culpa minha, que o senhor não teve escolha. Não, Juliana. Roberto foi firme. Fizemos isso juntos. Enfrentamos juntos. Exatamente 20 minutos depois, um Mercedes preto, diferente do de Valentina, estacionou em frente ao restaurante. Álvaro Monteiro saiu, um homem alto de uns 60 anos, cabelos grisalhos, vestindo um terno escuro impecável. Seu rosto era severo, quase pétreo, e ele entrou no estabelecimento com passos firmes que ecoavam autoridade. Roberto, chamou ele, sua voz grave. Dr. Álvaro. Roberto se aproximou tentando manter a compostura. No meu escritório. Agora. E traga a funcionária nova. Juliana, é? Juliana sentiu suas pernas fraquearem, mas forçou-se a caminhar.
Roberto abriu a porta do pequeno escritório e os três entraram. Álvaro fechou a porta atrás deles e ficou em pé, estudando ambos, com um olhar penetrante. Minha esposa me ligou há 2 horas, ele começou. Estava histérica. Disse que foi desrespeitada, humilhada publicamente, expulsa do restaurante que eu possuo. Contou uma versão dos eventos que, devo dizer, me deixou bastante perturbado. Senhor, Roberto começou, mas Álvaro levantou a mão. Não terminei. Depois de ouvi-la, fiz o que sempre faço em situações assim. Investiguei. Liguei para 3 clientes diferentes que estavam aqui hoje à tarde. Conversei com fornecedores que têm entregado aqui regularmente. E sabe o que descobri? Silêncio pesado. Descobri que minha esposa tem aterrorizado meus funcionários há anos. Descobri que ela transforma cada visita aqui em um espetáculo de crueldade. E descobri que hoje, pela primeira vez, alguém teve a coragem de dizer basta. Juliana e Roberto trocaram olhares confusos. Aquilo não era o que esperavam. Doutor Álvaro, Juliana encontrou sua voz. Eu não quis desrespeitar a senhora, mas ela ameaçou minha filha. Ela disse que usaria sua influência para prejudicar uma criança de 4 anos. Eu não podia ficar calada diante disso. Álvaro a estudou por um longo momento. Quantos anos você tem? 23, senhor. E está criando uma filha sozinha? Sim, senhor. Por escolha ou por necessidade? Juliana hesitou, então decidiu ser honesta. Por necessidade. O pai da minha filha nos abandonou quando descobriu que eu estava grávida. Álvaro assentiu lentamente, sua expressão suavizando imperceptivelmente. Sabe, eu tenho uma neta da mesma idade, 4 anos. Uma menina linda, esperta, cheia de vida. Eu mal a vejo porque minha esposa inventou desculpas para afastá-la de mim. Diz que estou sempre ocupado demais, que a criança me distrai. A verdade é que Valentina nunca gostou de dividir atenção, nem mesmo com uma criança. Ele caminhou até a pequena janela do escritório, olhando para a rua. Eu sabia que minha esposa era difícil. Eu sabia que ela tinha um temperamento forte, mas eu não sabia, ou talvez não quisesse saber, até que ponto ia sua crueldade. Sempre que alguém reclamava, eu assumia que eram funcionários mimados, não dispostos a trabalhar duro. Valentina sempre teve uma explicação, sempre fazia parecer que ela era a vítima de incompetência alheia. Ele se virou de volta para eles. Mas ameaçar uma criança. Isso eu não posso, não vou tolerar. Roberto, você vai manter seu emprego. Juliana, você está efetivada com aumento salarial. E quanto a Valentina, ela está proibida de entrar neste estabelecimento. Estou iniciando o processo de divórcio. O choque foi total. Juliana sentiu lágrimas incontroláveis escorrerem por seu rosto. Senhor, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Álvaro tinha um peso em sua voz. Você fez o que era certo, coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Vou transferir a gestão integral deste restaurante para você, Roberto. Não quero mais estar diretamente envolvido. Considere isso uma recompensa pela lealdade e pela coragem de hoje. Mas, doutor Álvaro, Roberto estava atordoado. A senhora Valentina não vai aceitar isso pacificamente. Eu sei. Álvaro suspirou pesadamente. Ela vai lutar, vai tentar se vingar, vai fazer tudo ao seu alcance para causar problemas. Mas eu tenho recursos, tenho advogados e, principalmente, agora eu tenho clareza sobre quem ela realmente é. Vou proteger todos vocês. Isso é uma promessa. Quando Álvaro saiu do escritório, Roberto e Juliana ficaram parados, ainda processando o que acabara de acontecer. A equipe esperava do lado de fora, rostos ansiosos. Bom, Roberto disse, sua voz quebrando de emoção. Parece que ainda temos emprego e condições muito melhores. A comemoração que se seguiu foi contida, mas sincera. Abraços, lágrimas de alívio, a sensação de que algo fundamental havia mudado. Juliana olhou ao redor, para aquelas pessoas que haviam arriscado tudo por ela, e sentiu uma gratidão profunda. Mas enquanto celebravam, nenhum deles sabia que Valentina Monteiro não era o tipo de mulher que aceitava a derrota. A batalha estava longe de terminar, e a ex-esposa estava prestes a jogar sua última cartada,
uma tentativa desesperada de destruir a mulher que havia causado sua queda. O passado de Juliana, aquele segredo que Valentina havia mencionado, estava prestes a vir à tona de uma forma que ninguém esperava. 3 dias se passaram desde o confronto. O esplendor operava com uma energia diferente, mais leve, mais humana. Roberto havia implementado mudanças imediatas, pausas regulares para a equipe, tratamento respeitoso como política inegociável e um ambiente onde funcionários podiam reportar abusos sem medo de retaliação. Juliana havia se integrado completamente à equipe, sua história de coragem tornando-a uma figura respeitada. Mas a tempestade estava se formando no horizonte. Na manhã de segunda-feira, Juliana chegou para seu turno e percebeu imediatamente que algo estava errado. Havia um clima tenso no ar. Os colegas evitavam seu olhar, e Roberto estava em seu escritório com a porta fechada, falando ao telefone em voz baixa e tensa. Mariana se aproximou, sua expressão preocupada. Juliana, preciso te contar algo. Roberto recebeu uma ligação hoje cedo, de um advogado representando Valentina. O coração de Juliana afundou. O que ela quer? Mariana hesitou. Ela está ameaçando processar o restaurante por te contratar. Está dizendo que você tem um histórico criminal, que foi demitida por agressão e que o restaurante está negligenciando a segurança dos clientes e funcionários ao te empregar. Juliana fechou os olhos. Ela sabia que este momento chegaria. Sempre chegava. Roberto saiu do escritório, viu Juliana e suspirou. Precisamos conversar. No escritório, Roberto fechou a porta. Juliana, preciso que você seja completamente honesta comigo. O que realmente aconteceu no seu emprego anterior? Valentina está dizendo que você agrediu seu gerente. Ela tem documentos, testemunhas. Se isso for verdade, eu preciso saber. Juliana respirou fundo. Era hora de contar a verdade completa, algo que ela evitara fazer porque era doloroso, humilhante e porque sempre era interpretado da pior maneira possível. É verdade que fui demitida por agressão, ela começou, sua voz trêmula. Mas não é o que parece. Meu gerente no bistrô, um homem chamado Fernando, estava assediando uma colega de trabalho. Uma garota jovem, tinha apenas 18 anos, recém-contratada. Ele começou com comentários, depois passou para toques inapropriados. Ela estava apavorada, mas precisava do emprego e tinha medo de reclamar. Roberto ouvia atentamente. Eu vi tudo acontecendo. Tentei falar com Fernando, pedi para ele parar, mas ele riu na minha cara. Disse que eu estava com ciúmes, que deveria me importar com meus próprios problemas. A situação foi escalando. Um dia, eu estava na cozinha e ouvi a menina gritando. Corri até o depósito e vi Fernando encurralando ela, tentando beijá-la à força. Ela estava chorando, empurrando ele, pedindo para ele parar. A voz de Juliana quebrou. Eu não pensei, apenas agi. Puxei ele para longe dela, e quando ele se virou agressivamente para mim, eu o empurrei. Forte. Ele caiu, bateu a cabeça numa prateleira. Não foi nada grave, mas houve testemunhas. Fernando foi esperto. Ele disse que eu o ataquei sem motivo, que estava tendo um surto. A menina estava tão assustada que não teve coragem de falar a verdade. As outras testemunhas viram apenas eu empurrando ele. Não viram o que havia acontecido antes. Foi demitida na hora? Juliana assentiu. E Fernando me ameaçou. Disse que se eu tentasse contar a verdade, ele iria me processar por difamação, que eu nunca mais conseguiria emprego na área. Eu estava grávida na época, desesperada. Aceitei a demissão em silêncio. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. A menina que você defendeu, ela pode testemunhar a seu favor? Juliana balançou a cabeça tristemente. Ela se mudou para outro estado logo depois. Perdemos contato. E duvido que ela quisesse reviver aquilo tudo. A situação era delicada. Valentina tinha uma narrativa simples e prejudicial. Funcionária violenta agrediu o gerente. A verdade de Juliana era complexa, não comprovável, e dependia da palavra dela contra documentos oficiais. Juliana, Roberto disse finalmente, eu acredito em você. Vi quem você é nesses últimos dias. Vi como você trata as pessoas, como você se comporta.
Mas vou ser honesto, isso vai ser difícil. Valentina tem recursos, advogados caros. Ela vai tentar destruir sua reputação. Eu sei, Juliana respondeu calmamente. E eu entenderia se você precisasse me demitir para proteger o restaurante. Não quero causar mais problemas. Roberto balançou a cabeça firmemente. Não. Lutamos juntos antes, vamos lutar de novo. Vou ligar para o Dr. Álvaro. A ligação foi feita. Álvaro Monteiro ouviu toda a história, fez perguntas detalhadas e finalmente disse: Vou cuidar disso. Valentina está desesperada e pessoas desesperadas cometem erros. Mantenham-se firmes. Mas Valentina tinha um último trunfo na manga e ela estava prestes a jogá-lo. Naquela tarde, ela apareceu no restaurante. Não chegou com a arrogância de antes, mas com uma aparência descuidada que surpreendeu a todos. Suas roupas, embora ainda caras, estavam amarrotadas. Seu cabelo estava menos impecável. Havia uma fragilidade nela que não existia antes. A equipe ficou tensa, mas Valentina não tentou entrar. Ela ficou do lado de fora, esperando. Quando Juliana saiu para a pausa, Valentina estava lá. Precisamos conversar, disse ela, e pela primeira vez sua voz não tinha o tom de comando. Era quase um pedido. Juliana hesitou, mas concordou. Elas caminharam até um pequeno parque próximo, sentando-se em um banco. Você destruiu minha vida, Valentina começou, mas não havia raiva real em suas palavras, mais como uma constatação. Eu não destruí nada, Juliana respondeu calmamente. Você fez isso sozinha. Eu apenas me recusei a ser sua vítima. Valentina riu, um som amargo. Sabe o que é engraçado? Meu marido me deixou. Não pela primeira vez que fui cruel com alguém, mas porque dessa vez foi com uma criança. Uma criança. Como se todas as outras vezes não tivessem importância. Juliana não disse nada, apenas esperou. Eu pensei que te destruir, expor seu passado, provaria que eu estava certa, que você era a vilã. Mas a verdade é que não importa o que eu faça agora. Já perdi. Perdi meu casamento, minha posição, meu poder. E sabe o que é pior? Eu olho para você e vejo tudo que eu nunca fui. Coragem, dignidade, força real. Você pode mudar, Juliana disse suavemente. Nunca é tarde para se tornar uma pessoa melhor. Valentina olhou para ela e pela primeira vez havia lágrimas reais em seus olhos. Eu não vim aqui buscar perdão. Não mereço. Vim te agradecer. Você me forçou a encarar quem eu realmente era. E eu não gostei do que vi. Vou tentar mudar. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Com isso, Valentina se levantou e caminhou embora. Juliana ficou sentada no banco, processando o encontro. Havia algo profundamente humano naquela despedida. Um reconhecimento de que até mesmo as pessoas mais cruéis carregam suas próprias dores. Quando Juliana voltou ao restaurante, Roberto tinha novidades. O Dr. Álvaro conseguiu a menina, a que você defendeu. Ela concordou em dar um depoimento. Fernando está sendo investigado. Seu nome vai ser limpo. Juliana sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Depois de 2 anos carregando aquela marca, finalmente a verdade viria à tona. Mas mais do que isso, ela percebeu algo fundamental, que resistir ao abuso, mesmo quando custava caro, mesmo quando parecia impossível, era a única forma de verdadeiramente viver com dignidade. E às vezes, apenas às vezes, essa resistência não apenas mudava a própria vida, mas também tocava e transformava as vidas ao redor. 2 meses se passaram desde aquele dia no parque. O outono havia chegado a São Paulo trazendo um clima mais ameno e uma sensação de renovação que parecia ecoar as mudanças no esplendor. O restaurante prosperava de maneiras que Roberto nunca imaginara possível. Sem o peso do medo constantemente pairando sobre a equipe, o serviço havia melhorado, a criatividade florescera na cozinha e a reputação do estabelecimento crescera organicamente através de recomendações entusiasmadas de clientes satisfeitos. Álvaro Monteiro cumprira todas as suas promessas. Havia estabelecido um fundo educacional para os filhos dos funcionários, garantindo bolsas de estudo integrais desde a educação infantil até a universidade. A filha de Juliana, pequena Helena,
já estava matriculada em uma escola particular, de qualidade, com tudo pago. Além disso, Álvaro transferira oficialmente a gestão do restaurante para Roberto, mantendo-se apenas como investidor silencioso e garantir a estabilidade contratual para toda a equipe. A história de Juliana inevitavelmente vazara para as redes sociais. Um dos clientes que presenciara o confronto inicial havia postado sobre o ocorrido, e a narrativa rapidamente se tornara viral. Uma jovem mãe solteira que enfrentara uma mulher poderosa para proteger sua dignidade e a de seus colegas ressoava profundamente em uma sociedade cansada de abusos de poder. Juliana recebia mensagens diárias de pessoas compartilhando suas próprias histórias de assédio moral, no trabalho, agradecendo por ter mostrado que era possível resistir. O Sindicato dos Trabalhadores em Restaurantes havia entrado em contato, convidando Juliana para liderar treinamentos sobre direitos trabalhistas e dignidade no ambiente profissional. Ela havia hesitado inicialmente, sentindo-se despreparada para tal responsabilidade, mas Roberto e a equipe a encorajaram. Você não precisa ser perfeita, Mariana havia dito. Só precisa ser honesta sobre sua experiência. Naquela sexta-feira à noite, o Esplendor estava organizando uma pequena comemoração. 2 meses de autonomia, 2 meses de um ambiente de trabalho saudável, 2 meses de crescimento coletivo. Roberto havia fechado o restaurante após o jantar, especificamente para a festa da equipe, algo impensável na era anterior. Juliana estava ajudando a arrumar as mesas quando a porta da frente se abriu. Ela olhou e seu coração quase parou. Valentina estava ali, parada na entrada. Mas era uma Valentina transformada. Vestia roupas simples, jeans e uma blusa discreta. Seu cabelo estava preso num coque descomplicado, sem a produção elaborada de antes. Não havia joias, não havia a armadura de riqueza e poder. Havia apenas uma mulher, vulnerável e visivelmente nervosa. A sala inteira silenciou. Roberto deu um passo à frente protetor. Valentina, acho melhor você ir embora, disse ele, firme, mas sem hostilidade. Valentina levantou as mãos, um gesto de paz. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Mas, por favor, só alguns minutos. Juliana caminhou até a frente, enfrentando a mulher que tentara destruí-la. O que você quer? Valentina respirou fundo. Eu queria que vocês soubessem que estou fazendo terapia, 3 vezes por semana. Minha terapeuta me ajudou a entender que minha crueldade vinha de um lugar de profunda infelicidade. Isso não justifica nada do que fiz, mas explica. Eu construí minha identidade inteira em torno de poder e controle, porque, no fundo, me sentia completamente impotente na minha própria vida. Ela olhou diretamente para Juliana. Você me forçou a encarar verdades que passei a vida inteira evitando. Que eu era infeliz, que meu casamento era uma farsa, que eu usava a crueldade para preencher o vazio dentro de mim, que eu estava me tornando um monstro. Lágrimas escorriam pelo rosto de Valentina agora, lágrimas genuínas. Eu não vim buscar perdão. Não mereço. Mas eu vim agradecer. E vim dizer que estou tentando. Realmente tentando ser uma pessoa melhor. Comecei trabalho voluntário numa instituição que ajuda mães solteiras. Estou reconectando com minha filha e minha neta. Estou construindo uma vida baseada em algo real, não em poder vazio. O silêncio na sala era pesado de emoção. Juliana estudou o rosto da mulher à sua frente, procurando sinais de manipulação, mas encontrando apenas honestidade crua e dolorosa. Eu não te perdoo, Juliana disse finalmente, e Valentina assentiu, compreendendo. Não ainda. Talvez nunca completamente. O que você fez foi errado, foi cruel, e deixou cicatrizes. Mas eu reconheço a coragem que é necessária para admitir seus erros e tentar mudar. E se você está genuinamente tentando ser melhor, então eu te desejo sucesso nessa jornada. Valentina soltou um suspiro trêmulo. É mais do que mereço. Obrigada, Juliana. Obrigada por ter sido forte quando eu era fraca. Obrigada por ter me mostrado o espelho. Com isso, Valentina se virou para sair, mas parou na porta. Ah, mais uma coisa. A garota, a que você defendeu no seu emprego anterior. Ela me procurou depois que soube da história. Disse que seu testemunho a inspirou a finalmente denunciar o que aconteceu com ela.
Fernando foi demitido e está sendo processado. Você salvou mais do que apenas sua dignidade naquele dia. Depois que Valentina saiu, a celebração continuou, mas com uma energia diferente. Havia uma sensação de que algo profundo havia acontecido, uma compreensão de que a redenção era possível, que pessoas podiam mudar, que a compaixão não significava aceitar abuso, mas sim reconhecer a humanidade compartilhada mesmo nos momentos mais difíceis. Mariana se aproximou de Juliana, copos de vinho na mão. Você é incrível, você sabe disso? Juliana riu, constrangida. Não sou. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Me recusei a aceitar o inaceitável. Mas é aí que você está errada. A maioria de nós aceita. Eu aceitei por anos. Você nos mostrou que havia outra opção. Roberto ergueu seu copo pedindo atenção. Quero fazer um brinde. Para Juliana, que nos ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo mesmo quando estamos tremendo. Para todos nós, que descobrimos que nossa dignidade vale mais do que qualquer emprego. E para o futuro, que construímos juntos, baseado em respeito mútuo e humanidade. Os copos se chocaram, e a comemoração continuou pela noite. Juliana olhou ao redor, vendo aquelas pessoas que se tornaram sua família, e sentiu uma gratidão profunda. Ela pensou em Helena, dormindo segura no apartamento que agora podiam pagar confortavelmente, sonhando com o futuro brilhante que finalmente parecia possível. Mais tarde, quando Juliana finalmente chegou em casa, encontrou Helena ainda acordada, esperando sua mãe. A menina correu para seus braços. Mamãe, você demorou. Juliana a abraçou apertado, respirando o cheiro de shampoo infantil nos cabelos da filha. Desculpa, meu amor. Teve uma festa no trabalho. Você gosta do seu trabalho agora, né, mamãe? Helena olhou para ela com aqueles olhos grandes e inocentes. Você não chora mais. Juliana sentiu lágrimas, mas eram lágrimas boas. É verdade. Mamãe gosta muito do trabalho agora. É porque você foi corajosa, disse Helena com a sabedoria simples das crianças. A vovó da minha amiguinha contou que você foi muito corajosa. Juliana beijou a testa da filha. Sabe de uma coisa, meu amor? Eu fui corajosa por você, porque eu queria que você crescesse vendo que a gente nunca tem que abaixar a cabeça quando estamos fazendo o que é certo. Promete que vai lembrar disso sempre? Prometo, mamãe. Naquela noite, depois de colocar Helena para dormir, Juliana ficou na pequena varanda de seu apartamento, olhando para a cidade iluminada. Ela pensou em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo, em como um único momento de coragem havia desencadeado uma cascata de transformações. Não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Ela pensou em Valentina, iniciando sua própria jornada de redenção. Pensou em Fernando, finalmente enfrentando consequências por seus atos. Pensou na jovem garota que ela defendera, encontrando sua própria voz. Pensou em Mariana, Roberto, Cláudio e toda a equipe, redescobrindo sua dignidade. Pensou em Álvaro, reconectando com sua família depois de anos de distanciamento. Uma pedra jogada na água, criando ondas que se espalhavam cada vez mais longe. A mensagem era clara, cristalina como a noite, de outono, que a verdadeira força não vem de poder ou dinheiro, mas de integridade, que se recusar a curvar a cabeça diante da tirania, mesmo quando custa caro, é sempre a escolha certa. Que uma única pessoa, fazendo o que é correto, pode mudar o destino de muitas outras. E que a dignidade, aquela qualidade intangível mas fundamental, é o único patrimônio verdadeiramente inegociável que possuímos. Juliana sorriu para a noite, sentindo-se em paz. Havia lutado, resistido e vencido, não através de violência ou vingança, mas através de algo muito mais poderoso. A recusa absoluta em comprometer sua humanidade. E nesse ato simples, mas revolucionário de dizer não, ela havia não apenas salvado a si mesma, mas iluminado o caminho para outros fazerem o mesmo. O futuro ainda era incerto, ainda havia desafios pela frente, mas agora ela os enfrentaria de cabeça erguida, com uma comunidade ao seu lado e a certeza de que havia feito o que era certo. E isso, no final das contas, era tudo o que realmente importava.
Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Juliana e Valentina tenha tocado seus corações. Assim como Juliana encontrou coragem para defender sua dignidade, esperamos que esta narrativa inspire vocês a também nunca abaixarem a cabeça diante da injustiça. Se esta história ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a resiliência, a coragem e a dignidade humana. Compartilhem suas próprias experiências nos comentários, pois cada história de resistência contra o abuso merece ser ouvida e celebrada. Até a próxima história. E lembrem-se, a verdadeira coragem está em fazer o que é certo, mesmo quando nosso coração está tremendo.